Bom, continuando, o herói, né, ele recebe o desafio na chamada para a aventura, segundo Joseph Campbell. E aí nessa chamada ele tem a escolha, né, que é uma escolha bem típica na narrativa mítica, que é entre o anonimato, digamos assim, continuar a vida plácida e tranquila, ou ir para a aventura e receber uma espécie de prêmio de imortalidade, que seria quando você tem sua história narrada pela eternidade. Como, por exemplo, o caso lá do Ulisses, como eu falei, o Aquiles, ou todo tipo de herói, herói mítico, né? Herói ficcional, o herói verdadeiro, quando a narrativa da aventura dele se torna algo maior do que a própria vida dele. Então, depois dessa parte do chamado aventura, né, o Joseph Campbell fala sobre os personagens que ele encontra, né, no caminho. Então geralmente tem uma espécie de guia místico, né, que aí pode ser, por exemplo, um mago ou um animal, né, um animal com poderes místicos que conduzem de certo modo o herói pelo caminho inicial. E aí tem a questão dos desafios, né, das provas que tem que ser enfrentadas pelo herói. E aí tem os temas diversos, né, que aparecem na narrativa, nas narrativas heróicas, né, nas narrativas míticas, como o encontro com a divindade ou com o pai, a proteção materna. Então tem coisas muito típicas dessas narrativas. Então, por exemplo, você pode imaginar que tanto a narrativa do Moisés quanto a de Jesus Cristo tem o elemento da ida ao deserto, né, que seria justamente o momento em que se desafia a procurar superar os perigos, né, do ambiente e superar as tentações e chegar a ter como prêmio, digamos assim, a comunicação com a divindade. E aí ter dentro dessa mensagem uma espécie de renovação da missão do herói. Então é bem interessante isso, porque essas narrativas, como o Joseph Campbell como o Joseph Campbell fala, se repetem nas diversas culturas, nas diversas sociedades, e estão presentes nas narrativas fictícias até hoje, né? De todos as peças de mídia cultural tal, que conseguem pegar e reproduzir todo tipo de ato heróico diante das dificuldades apresentadas, né? Sejam mais bem narradas ou pobremente narradas, mas os princípios são geralmente os mesmos. E, enfim, o livro do Edmund Husserl, né? A investigação número 6 do livro dele, Investigações Filosóficas, no volume dos Pensadores do Edmund Husserl, outro livro que eu estou lendo, em que, avançando aquelas questões que eu coloquei no vídeo sobre essa obra, né? A questão da intencionalidade fica cada vez mais clara para mim, que tem a ver muito com o modo como nós necessitamos de preencher de sentido aquilo que faz parte do nosso contexto, né? Então, quando nós aprendemos o mundo, nós precisamos meio que preencher de sentido aquilo que a princípio não tem sentido, não tem um sentido próprio, né? Daí o valor dado à intencionalidade, que seria o aspecto subjetivo do processo de compreensão do mundo, sendo que não é uma compreensão meramente racional, né? Ele faz uma série de classificações e distinções, valorizando o papel da intuição, por exemplo, né? Como eu falei no outro vídeo, e essa intuição é que vai permitindo que o fenômeno, seja lá o que for que se está pensando sobre, né? Por isso que é fenomenologia, consiga ser apreendido pelo sujeito que esteja pensando a partir de sua intencionalidade. Então, isso aí meio que se mantém no livro, na investigação. Então, não há muitas novidades nesse sentido aí. Mas, fazendo os cruzamentos, né, entre as três coisas, eu imagino que dentro da análise do Faoro, em relação à política, em relação à economia,
a história do Brasil, tem muito da intencionalidade dele em querer fazer uma interpretação global sobre a sociedade brasileira, fazendo compreender o porquê que ela é assim hoje, né, no presente, e os motivos advindos do passado. E ao mesmo tempo, a maneira como é narrado, mesmo com pretensão científica, traz um pouco dessa questão da trajetória heróica. Não tem um herói específico, é claro, na tentativa do Faolo de fazer a interpretação, mas há com certeza modelos de manutenção daquilo que é narrado como sendo a construção de uma realidade. Então, tentar entender uma realidade buscando, através da história, do passado e tal, os motivos porque o Brasil, né, porque a sociedade é desse jeito, daquele jeito, tem muito dessa coisa do espírito da narrativa mítica de tentar encontrar um sentido nas coisas. Que é uma coisa que, inclusive, que o Adorno e Horkheimer, eles chamam a atenção, que a ciência, por mais que tenha a pretensão de ter superado o mito, né, ter superado a questão mística, a questão mágico-religiosa, na verdade acaba mantendo o tipo de narrativa, o tipo de reprodução, o tipo de escrita em que a necessidade de compreensão de né, de um sujeito, de um modelo, de uma época, acaba fazendo parte do mesmo esquema, por mais que haja uma reelaboração sobre si mesmo e tal, e o papel de cada sujeito, né, de cada indivíduo, nessa reflexão sobre as questões. Mas haveria aí uma continuidade. Então, eu consegui fazer uma ponte entre a busca de uma compreensão sobre a sociedade brasileira e por que ela é do jeito que ela é, segundo Raimundo Faoro, e passando pela narrativa mítica em cima disso aí, do Joseph Campbell, e valorizando a questão da intencionalidade, né, no caso do autor, né, a intencionalidade daquele que pensa sobre um certo aspecto, para tentar abranger, né, para tentar alcançar a sua totalidade, o seu preenchimento, como diz o Husserl. Mas ele fala recheio também, é engraçado, né, as metáforas meio que culinárias, de recheio para a intencionalidade, para a intuição e para o sentido e significado das coisas. Mas acho que é isso, certo? Então, obrigado por terem acompanhado esse vídeo nessas duas partes, só nessa semana. Na próxima semana eu venho com algum tema novo para vocês. E não esqueça de dar like no canal, né? Não, perdão, dar like no vídeo, seguir o canal, né? Se inscrever no canal e compartilhe o vídeo para pessoas interessadas, que possam interessar em redes sociais. E veja as minhas redes sociais também embaixo e os livros também, que continuam aí sempre à venda no link aí embaixo do Clube de Autores, certo? Até o próximo vídeo, valeu!